E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Carol e hoje eu quis trazer pra vocês alguns mitos e verdades. Acho que a gente pode fazer zoeira, humilhar quem não entende nada e talvez aprender alguma coisa e, sei lá, se divertir um pouquinho durante essa bagunça, tá bom? Então, caso você não seja inscrito, já se inscreve no canal, segue, bibibibobobó e vamos pra vinheta. Então, gente, deixa eu ver se eu não vou conseguir. Será que eu consigo, tipo, botar aqui assim? Pá! E aí vai parecer que eu tô olhando pra vocês, mas eu tô lendo. Entendeu? Não que eu leio o texto. Ah, vocês entenderam, né? Tipo, ler os mitos que eu separei. Não é mesmo? Não é mesmo? Então vamos lá. O primeiro mito é que mais núcleos sempre é igual a mais FPS. E aí o que acontece? Tem gente que pensa assim: ah, se eu pegar um Ryzen 9, eu vou ter mais FPS do que um Ryzen 7. Só que tem uma coisa que as pessoas às vezes não se tocam, assim, que né, você precisaria ter um pouquinho de conhecimento na área de desenvolvimento, que é entender que os jogos, num geral, eles conseguem usar 4 a 8 threads. E aqui a gente tá falando, tipo, o mito é mais núcleos igual a mais FPS, porque, né, tipo, eu falei que o mito é mais núcleos igual a FPS, e agora eu tô falando de thread. Então, pra quem não conhece muito sobre o que é núcleos e threads, vamos rapidinho explicar. O processador, ele vai ter núcleos, e existe as threads que são como se fossem núcleos virtuais. Então, é como se fosse, tipo, o núcleo é uma esteira, tá? Só que assim, às vezes o núcleo ele pode estar meio ocioso. Então, é como se tipo tivesse mais demanda para aquele núcleo. Então, é como se virtualmente ele é dois núcleos, mas ele fisicamente é só um. Então, assim, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tá falando de software e aí entra no caso a quantidade de threads. Então, vamos colocar assim: existem é, muitos processadores que eles vão ter o dobro de threads em relação à quantidade de núcleos. Mas existem alguns processadores que não vão ter isso. Então vamos lá. Processador X lá, XPT-QO, tem 8 núcleos e 8 threads. Ou seja, fisicamente ele tem 8 núcleos e logicamente ele tem 8 núcleos, ou seja, 8 threads. Aí a gente tem vários outros que vão ser tipo que a gente coloca, né, 8/16, 4/8. Por quê? Porque ele é, no caso, um 4/8, ele é um quad-core, ele tem 4 núcleos, mas logicamente ele funciona como 8. Então, se tu for rodar um software que vai, tipo, te dizer a porcentagem de utilização dos núcleos, você vai ter os 8 núcleos, não os 4. Então, assim, voltando pro mito em si. A quantidade de núcleos em si não vai necessariamente te gerar mais FPS. Por quê? Porque não vão estar sendo utilizados todos os núcleos. É basicamente isso. Então, assim, você vai ter uma prioridade de utilização até o 8º núcleo. E aí, a partir desse momento, se você estiver utilizando mais softwares, aí sim você pode estar utilizando simultaneamente uma quantidade maior de núcleos. Mas o software jogo em si vai utilizar, tipo, 8 núcleos no máximo. E era isso. Então, se você tiver 64 threads, 32 threads, é interessante para você utilizar no multitasking. Ou seja, colocar mais softwares ao mesmo tempo, simultaneamente rodando e não ter perda de desempenho nesses softwares que estão rodando. Mas efetivamente você ganhar desempenho em um software específico, você não vai ter necessariamente isso. Eu não sei se tá captando esse tum-tum aqui do meu WhatsApp. Eu não sei se tá gravando esse tum-tum aí. Então, deixa eu só. Tô tentando lembrar como é que tira notificação. Não quero a prévia, eu quero tirar o som. Isso, pronto. Eu não sei se ficou gravando, mas eu acho um porre quando eu tô assistindo um vídeo e eu vejo que a pessoa, tipo, tá toda hora pim, 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 que eu tô achando que é o meu WhatsApp que tá rodando, mas na verdade é o WhatsApp da pessoa que gravou o vídeo e não tirou e não mutou.
Então, voltando, é isso. Você tendo uma quantidade maior de núcleos, maior de threads, você vai ter um multitasking, você consegue rodar, tipo, o jogo, bota o OBS, fazer stream, essas coisas, mas não necessariamente só porque você saiu de um Ryzen 7 para um Ryzen 9, você vai ter mais FPS naquele jogo que você está comparando, sei lá, um BF5, troquei de processador, peguei mais núcleos, não necessariamente você vai ganhar mais desempenho. Aí, se você tava rodando um Ryzen 5, rodando o jogo, rodando OBS, e aí, sei lá, 15 softwares rodando ao mesmo tempo, você saiu de um Ryzen 5, e aí você foi para um Ryzen 9, você tá ganhando desempenho porque você parou de sobrecarregar o processador. Não é porque o processador em si está sendo utilizado, tipo assim, não é porque a quantidade de threads para aquele jogo é necessária. É porque você tá colocando tanta coisa em cima daquele Ryzen 5 que agora deu aquela sobrecarregada. Você dá uma relaxada nele, entendeu? Ele tava sobrecarregado. Então você ganha, às vezes, mais FPS por conta disso, porque você tava com uma carga muito pesada. Mas pra quem só joga, não vai ter esse benefício, sabe? Você não, tipo, você só tá rodando o jogo, saiu do Ryzen 5, do Ryzen 7, agora pra um Ryzen 9, você não vai ter esse ganho de FPS. Próximo mito. Clock mais alto sempre vence. Então, uma coisa que as pessoas às vezes não sabem é o que é o IPC. O IPC é mais importante que o clock. E é como se fosse assim, cada ciclo de clock, ele vai rodar, o processador vai rodar determinadas quantidade de processos, de cálculos, e ele vai ter uma certa eficiência. Então, quando você tem uma nova geração de processador e eles falam assim, aumentou o IPC, é como se fosse assim, você definiu que o estudante A, ele em 1 hora consegue resolver 45 cálculos. E o estudante B, ele consegue nessa mesma 1 hora fazer 50 cálculos. Então, tipo, você tem uma maior eficiência nesse estudante B. O IPC é basicamente isso. Tipo, você vai ter mais eficiência, o processador vai conseguir fazer mais cálculos, vai conseguir resolver mais cálculos no mesmo tempo. E a quantidade de hertz é basicamente, tipo assim, você vai aumentar, potencializar o IPC. Então, meio que assim, se você tem o número 1 para multiplicar, você multiplica por 1. Se você tem o número 2 para multiplicar, você multiplica por 2 e você vai ter o dobro. Então, o IPC é mais importante que o clock. O clock, ele vai multiplicar, ele vai potencializar o IPC, só que é muito mais difícil de você calcular o IPC. É mais fácil você calcular o clock. Então, tipo, hoje em dia, se você estiver fazendo comparação de mesma arquitetura, você vai ter que olhar pro clock. E arquitetura seria aqui a eficiência. Agora, se você, por exemplo, for pegar um Ryzen de primeira geração versus um Ryzen de, sei lá, quinta geração, o IPC do Ryzen de quinta geração é muito melhor. Então, aqui, você sai completamente o clock da jogada de comparação. Você tem que pegar o clock para comparar como comparativo quando você está comparando o Ryzen 5, Ryzen de quinta geração com o Ryzen de quinta geração. Esses aqui usam a mesma arquitetura, beleza. Mesma tecnologia, mesma arquitetura, aí sim o clock vai servir de meio de comparativo pra você ver. Esse aqui é o Ryzen, sei lá, porque às vezes tem aquelas versões, né, de tipo vamos supor, é o Ryzen 7, né? Aí, tipo, o primeiro número é a geração. E aí depois, às vezes tem o Ryzen 7, vamos supor, 5700, 5800. Então, o primeiro númerozinho vai dizer qual que é a geração e depois ele vai te dar a dica ali se é um Ryzen 7, um Ryzen 8, um Ryzen 7, um Ryzen 5, um Ryzen 9. Então, o clock, ele vai te ajudar a definir se o processador é melhor ou pior se você estiver comparando processadores da mesma tecnologia, da mesma geração, da mesma arquitetura. Isso vale para AMD, isso vale para Intel também. Tá? Próxima pergunta. Aliás, pergunta não, mito. GPU com mais VRAM é automaticamente mais rápida. VRAM é o espaço de memória
que a placa de vídeo tem para fazer as manipulações dos dados. Velocidade é a quantidade de CUDA, de teraflops, aí você tá comparando coisas diferentes. Por exemplo, se você tá jogando no Full HD e você tá jogando no 4K, a quantidade de textura que a placa de vídeo vai ter que puxar pra VRAM é diferente. Então, isso é a VRAM. Tipo, tá puxando ali os dados pra ela fazer a manipulação dos dados, beleza. Outra coisa é ela realmente pegar e fazer os cálculos. Então, a quantidade de CUDA, de teraflops, que aí a gente vai pegar aquela coisa na arquitetura, sabe? A arquitetura que ela tá utilizando, qual que é a tecnologia que ela tá utilizando. Existem placas de vídeo antigonas, assim, que tinham VRAM, uma quantidade alta de VRAM. E se tu pegar elas assim, tipo, ela tem, sei lá, 4 GB de VRAM, até que é bom, 8 GB de VRAM, não necessariamente a VRAM vai te dizer, ela vai te dar a ideia de quanto que, tipo, a resolução que você vai conseguir usar. Isso que vai definir, mas não se vai rodar o jogo ou não. Próxima pergunta. Dual Channel não faz diferença? Cara, aqui eu acho que a gente vai ter, tipo, 2 grupos de pessoas. E eu me sinto no meio desses 2 grupos de pessoas. Porque, assim, as pessoas... Tem gente que fala assim, foda-se, Dual Channel, caguei. E tem gente que fala, meu Deus, eu nem ligo um computador se não tiver Dual Channel funcionando. Só que tem uma questão. O Dual Channel, ele... vamos lá, gente, pra quem, de repente, tá meio novo, assim, Dual Channel, o que a gente tá falando é você utilizar 2 módulos de memória que estejam funcionando em canais diferentes. Então, você vai lá na sua placa-mãe e você vai conectar em slots específicos para você utilizar o Dual Channel. A memória, ela precisa ser igual, tá? Você não vai conseguir fazer um Dual Channel perfeito com uma memória de 2 GB e uma de 4, uma de 8 e uma de 16. Você precisa ter memórias... o ideal é ser memórias de kit, memórias do mesmo modelo. Tem gente que até vai falar que precisa ser o mesmo serial number, que aí eu acho outro extremo, mas ok. Assim, eu vejo que existe situações que, às vezes, a pessoa não tem orçamento. Entende? Porque, vamos supor, cara, você tem uma placa-mãe, porra, às vezes a placa-mãe tem 2 slots de memória, sabe? E aí você pensa assim, putz, eu quero agora 16 porque eu não tenho grana pra bancar o 32 GB. Mas eu gostaria de, a longo prazo, ter os 32 GB. Então, nesse caso, eu sou a pessoa que vai falar assim, cara, compra um módulo de 16 agora, e assim que você tiver a grana, compra mais um de 16. Porque senão a pessoa vai comprar, tipo, 2 módulos de 8, e aí ela vai descartar esses 2 módulos de 8 pra depois comprar 2 módulos de 16. Então ela, tipo, perde dinheiro nisso, sabe? Então, assim, existe um ganho de desempenho, mas eu não acho que esse ganho de desempenho, ele é suficientemente para se tornar uma regra que é inviolável e que em nenhum momento você possa utilizar o One Channel. Entende? Então, se você tá com um orçamento apertado e você pensa assim, porra, mas eu preciso usar Dual Channel e aí eu vou me fuder. Não, cara, calma, espera, vai dar certo, o computador vai ligar com um módulo de memória. Compra aquele módulo de memória que você pode pagar agora. Cara, eu tenho o objetivo de ter 32 GB de memória, beleza. Eu tenho 2 slots de memória só, tá. Beleza, então eu vou comprar um módulo de memória agora e, daqui 6 meses, daqui 8 meses, daqui 1 ano eu compro mais um de 16 e eu não vou ter desperdiçado o dinheiro que eu gastei, entendeu? Acho que quando a gente tá falando de orçamento, de pessoas mesmo, assim, sabe? Que a gente tira o computador da jogada e pensa assim, tem um ser humano que tá trabalhando, que tá se esforçando, que tá querendo comprar um computador melhor, você vê a situação da pessoa, entendeu? E às vezes a gente tem uma galera de hardware que bota muito número, assim, tipo, uma merda, uma bosta, nunca faria isso. Calma, também não é pra tanto. Tipo, você vai ter uma perda de desempenho, ou melhor, você não vai ter o ganho de desempenho do Dual Channel, mas não é do tipo, meu Deus, não vai rodar, não vai funcionar, sabe? Eu acho que em questão de, quando você não tem orçamento, eu acho super válido. Faz diferença, você vai depender do que você tá fazendo. Então, você pode ter um ganho de desempenho de 5%, de 20%, até 20%. Mas pode ser que em determinadas coisas não dê 1% de desempenho a mais, entendeu? Então, como é tão variável, como você não tem como calcular, assim, tipo, pá,
assim, tipo, olha pro software e fala assim, aqui eu vou ganhar 10% de desempenho. Como não é tão preto no branco, eu acho que em questões de orçamento, quando tem essa questão de orçamento, eu acho que vale a pena você usar o One Channel até você ter a grana pra comprar o próximo módulo de memória. Aqui, vamos pro próximo. Esse é muito bom. NVMe M2 aumenta FPS. Tá, vamos lá. Pra quem não sabe, NVMe é um protocolo utilizado pelos SSDs, tá? Que utilizam PCI Express. Certo? Certo. Então, vamos lá. Então, a gente tá falando daquele SSDzinho que você conecta direto na placa-mãe e que, tipo, parece um módulo de memória, né? Vamos colocar assim. Aí tá. O mito seria que ele aumenta o FPS. Na verdade, ele não aumenta o FPS, porque o sistema de armazenamento em si, ele não... Vamos botar... Ele não aumenta o desempenho, tá? A questão é que o armazenamento lento, ele tira desempenho. Esse é o problema. Então, assim, você tem que... o sistema de armazenamento é o sistema mais lento de todos. E o Windows, ele tá instalado, ele tá gravado no sistema de armazenamento. Então, vamos lá. Para que o Windows seja carregado e veja bonitinho na sua tela, ele tem que... O sistema de armazenamento vai enviar as informações para a memória. Da memória vai sair para a placa de vídeo e vai sair para o processador. E se você tem uma demora muito grande de leitura dos dados do sistema de armazenamento, é aí que você vai ter aqueles glitches, que você vai ter aqueles travamentos e tal. Então, tipo, quando você carrega um programa, quando você carrega um vídeo, você tá demorando pra carregar, provavelmente porque você tá com um sistema de armazenamento lento. Então, necessariamente, você não vai aumentar o FPS porque você melhorou o sistema de armazenamento, mas você vai diminuir a lentidão. É diferente do que aumentar. É como se fosse assim, o máximo de desempenho, você não vai aumentar. Você vai aumentar o mínimo. Você vai subir a régua de baixo. Então, tipo... Alguns jogos, principalmente quando a gente tá falando de resoluções mais altas, você vai precisar de mais memória, certo? Então, essa troca de informações da memória, tipo, a memória, sei lá, tem 32 GB lá e torrou todo o espaço. Então, ela vai ter que tirar algumas informações, puxar outras do sistema de armazenamento. E aí, essa troca de informação pra lá e pra cá, se o sistema de armazenamento é um HD lerdo pra caralho, foda-se se a memória é rápida. Entendeu? É tipo quando você tá no trabalho, você tá, tipo, super lá, fazendo as paradas e bibibi, bobobó, e você terminou de fazer e você precisa que alguém confira. E essa pessoa nunca confere. E aí você não consegue andar com o seu trabalho. Efetivamente, essa pessoa que tá te atrasando, se ela não existisse, ela ia aumentar o seu desempenho? Não. Mas ela ia fazer com que você não ficasse ocioso o tempo inteiro. Você não vai ganhar superpoderes se aquela pessoa parar de travar a tua vida. A diferença é que a pessoa vai parar de travar a sua vida. Então, você vai poder fluir. Essa é a diferença. Então, você não vai ganhar desempenho com o SSD M2 NVMe. Você vai parar de ter ociosidade nos outros componentes do computador. Espero que tenha ficado claro. Às vezes eu falo demais, mas, né? Olhando aqui, deu 20 minutos de vídeo já. Vamos lá. Outro mito, SSD precisa de desfragmentação. Não precisa, tá? Quem precisava de desfragmentação é HD. E gente, eu já ouvi gente falando assim, o meu HD é SSD. Eu quero morrer. Eu morro 15 vezes quando eu ouço isso. HD é hard disk, SSD é solid state drive. São coisas diferentes com a mesma função. Então, assim, sabe aquele seu colega lerdo? Começa, né? Tipo assim, você é o cara rápido que faz as paradas e tal, pá. E tem um outro cara que tem a mesma função que você, mas ele é lerdo, ele é seu HD. Você quer ser chamado de HD? Não, você não quer ser chamado de HD. Eu não quero botar um nome para depois... O Rodosvaldo. Você não quer que as pessoas confundam. Eu não quero que as pessoas me chamem sem querer de Rodosvaldo porque nós temos a mesma função, entendeu? Você não ofende as pessoas assim. Que horror. Mas então, o HD precisava de desfragmentação, até porque ele... Realmente, você tinha essa questão de, tipo...
quando os dados, eles ficavam, vamos supor, os dados do mesmo programa, do mesmo vídeo, do mesmo software, ficavam em locais diferentes, você realmente tinha, a agulha tinha que ir pros cantos ali, né? Ela tinha que realmente se movimentar de forma física pra achar todos os pedaços daquele software. Então, quando você fazia desfragmentação, você juntava. E aí ficava mais rápido por conta disso, porque a agulha teria que caminhar. Ela não caminha, mas vocês não, tinha que percorrer uma distância menor para terminar de ler todos aqueles arquivos, todas as partes do mesmo arquivo, todas as partes do mesmo jogo, todas as partes do mesmo software, entendeu? Então, por isso que precisava. SSD não tem isso, é direto, memória flash, então não tem essa necessidade. Uma fonte com maior potência é sempre melhor. Então, eu acho que é sempre melhor. Aí eu não sei, tipo, eu não sei se algumas pessoas vão falar que não precisa, que você precisa, tipo, ter aí uma eficiência, é porque tem a questão da eficiência, né? Mas eu acho que, assim, se você é principalmente pobre, tá? E eu digo pobre no sentido assim, cara, você pode pagar por todo o seu computador se ele quebrar agora? Não? Ah, então é melhor você ter comprado equipamentos e componentes bons pra nenhum deles fuder, entendeu? Então, se você comprou, fez uma compra boa, e quando eu digo uma compra boa, não é do tipo assim, você só vai fazer uma compra boa se você comprar 50,90. O que eu digo é, se você é pobre e você tá comprando SSD chinês de marca duvidosa pelo AliExpress, você é burro. Por quê? Essa merda vai dar problema, e você gastou a porra do seu dinheiro com o AliExpress, você não tem... La garantia sou eu, né? Você não tem garantia, você gastou seu dinheiro, você não pode agora nem esperar uma promoção em alguma loja aqui brasileira pra você ter a garantia. Tô falando que é sempre ruim você importar as coisas? Não. Mas aí compra um bagulho que presta, entendeu? Você foi um amigo teu foi pros Estados Unidos. Aí o cara vai trazer um SSD da WD. Pô, top, é uma marca que tem durabilidade, que tem confiabilidade, que não vai dar merda. Agora, você comprar uns bagulho completamente zoado, que você não faz ideia da procedência, e achar que você tá arrasando, mantenha os dados sempre em nuvem, porque se ainda não deu pau, vai dar. Só uma questão de tempo. Mas essa questão da fonte, é assim, se você fez uma boa compra de fonte, de qualidade... E você, tipo, agora eu tô usando 500 watts, mas a minha fonte tem 850 watts, supondo que você tenha comprado uma fonte de qualidade. E assim que você for fazendo os upgrades, você vai utilizando a mesma fonte, entendeu? Então eu acho que vale a pena, tá? Eu acho que é real, assim. Só que você não pode só olhar a quantidade de watts da fonte, você tem que olhar o resto. Aqui a gente vai pro próximo mito, que é: o 80 Plus sempre significa qualidade elétrica garantida. Não significa. Esse é um selo de eficiência. Eu digo que assim, esse é o mínimo. É o mínimo. Cara, eu tô sem grana pra comprar uma fonte. O mínimo é um 80 Plus. Mínimo, assim. Por conta do selo de garantia de eficiência. É o mínimo. Assim, vai significar que ela vai ter todas as tecnologias? Não vai significar que ela tem todas as tecnologias. Isso significa que ela não é uma merda. Isso significa que ela não é uma bosta, que qualquer coisa que acontecer, ela vai foder tudo. É isso. Porque assim, tem umas fontes de 20 pila, e eu já fui essa pessoa. Eu já comprei essas fontes. E assim, dura 3 meses, queima, vou fazer o quê? Mas às vezes os 30 pila é o que você tinha naquele dia. Se você comprar uma fonte de 20 e 30 pila, compre, mas sabendo que ela não presta, que ela vai te dar problema daqui a pouco. Você não está resolvendo um problema, você está só postergando a resolução deste mesmo. É só isso. Próximo mito. Adaptador Molex no PCI é seguro? Aí eu fico pensando, né? Aí a pessoa vai lá. Não, eu acho maravilhoso. Porque quem usa essas coisas é sempre aquelas pessoas que têm uma placa de vídeo que custou milhões, né? É sempre assim. É aquela parada da pessoa com o iPhone sem o reboque não, o reboco na parede, tá ligado?
Porque a pessoa tem um monte de coisa e você fica, cara, por que você comprou a porra do Molex, tá ligado? Então, assim, basicamente, tem risco sim pra GPU, você pode derreter os conectores e você pode foder tudo. Nossa, eu fico imaginando essa porra derretendo dentro dos conectores da GPU. Não, dá até um mal-estar aqui. Vou até tomar um café, peraí. Porque, assim, imagina... Eu sou a rainha de derreter conector, tá? Eu não tô me tirando não é dessa jogada, dessa equação, entendeu? Eu não tô me tirando dessa equação, não, cara. A quantidade de plug que eu já derreti... Porque, assim, pra quem não... Rapidinho, assim... Rapidinho. Como é que fala? Abre um parênteses aqui, rápido. Muitas pessoas acham... sabe aquele... Deixa eu pegar aqui. Ó, sabe esse plug aqui? Isso aqui é um plug de tomada. Nossa, parabéns, Caroline, você é inteligentíssima. Nossa, o tic e o tac funcionaram hoje. Mas assim, esse aqui é um plug de 10 amperes, tá? E tem gente... Deixa eu botar de volta aqui, que é o tapetinho dos gatos. Um aquecedor térmico. Tem muita gente que acha, ó, existe o plug de 20 amperes e o de 10 amperes. E tem muita gente que acha que, tipo assim, é melhor você colocar o plug de 20 amperes em todas as conexões da sua casa. Eu já ouvi isso, tá? Eu já ouvi isso com os meus próprios ouvidos e eu não preciso ouvir isso sozinha, vocês têm que sofrer comigo. Tem gente que acha que você tem que colocar o plug de 20 amperes em todas as tomadas possíveis da sua casa, porque aí você vai ter a compatibilidade. Só porque entra, não significa que é compatível. Para não usar outros termos, é isso. Porque o que acontece? Quando a gente tá falando de eletricidade, se não tiver bem firme, vai gerar calor. Por quê? Vai gerar micro... Eu não quero que fique bagaceiro. Tá, eu não quero que se você colocar um plug... Eu tô pensando em muita bagaceirice, gente, vamos lá, preciso me concentrar isso aqui. Se você pegar um plug, o que tá na parede, né, de 20 amperes, e conectar... Plug não, é o conector, né? O conector de... Ai, foda-se, vocês estão entendendo. Se na parede, caralho. Se na parede é o de 20 amperes e você tá conectando um de 10 amperes, ele vai ter espaço de sobra. Por quê? 10 amperes é mais... menos grosso, é mais fino. É mais fino do que o de 20 amperes. E essas pausas sou eu pensando em besteira, mas tá. E aí, quando você liga, ele vai passar a corrente elétrica e como ele não tá firme, ele vai ficar tremendo. E esse tremelico todo é o que vai gerar o calor e vai derreter o plug. Então, quando você, por exemplo, tem uma air fryer, não que tenha acontecido comigo, não é mesmo? Quando você tem uma air fryer e utiliza o T, no sul a gente chama de T, aqui em São Paulo a gente chama de... é o nome de uma pessoa. Benjamin. Então, assim, o adaptador, né? Quando você usa um adaptador 20 amperes para 10 amperes, você gera esse calor e você fode a parada, entendeu? Então, quando você tiver uma air fryer, quando você tiver, né, alguma coisa de 20 amperes, 20 amperes com 20 amperes, 10 amperes com 10 amperes. Quando você tá falando de usar um Molex, olha, viu como eu fiz assim, ó, viu como entrou assim, ó, costurei todos os assuntos. Quando você usa um Molex um adaptador na GPU, você tem essa mesma questão. Você vai acabar, ele vai acabar, assim, necessariamente vai gerar fogo? Necessariamente você vai derreter o conector? Não. Da mesma forma que várias vezes eu usei os 20 amperes e deu tudo certo. E aí, quando deu ruim, deu ruim. Entendeu? Você realmente precisa? Aí a gente volta para uma outra questão. Tá, Carol, mas é que o que acontece? A minha fonte, ela dá energia para minha GPU, mas ela não tem um conector. E aí o que acontece? Agora eu só tenho o orçamento da GPU, eu comprei a GPU e juro pra ti, daqui 2 meses eu vou comprar a fonte. Eu não sou a pessoa que vai te criticar, entendeu? No sentido de, eu não vou te crucificar, eu não vou te degolar, eu não vou te pôr, sabe? Na frente da cidade pra
pra tu servir como exemplo, entendeu? Agora, a pessoa que usa essa gambiarra como sendo solução final, aí você tá brincando com fogo, quase que literalmente. Próximo mito. Water cooler é sempre melhor que air cooler. E aí tem o melhor aqui como mais silencioso, essas coisas assim. Cara, o water cooler, isso eu fiz alguns vídeos, já falei isso nos Monte Seu PC também. Você não pode comparar water cooler e air cooler como sendo entidades. Você tem que pegar assim, o modelo do water cooler ABCD com versus o modelo do air cooler XPTO. Aí você vai conseguir ver se um é melhor que o outro. É a mesma coisa que você pegar assim, esse SSD é pior ou versus melhor do que o HD. Você precisa ver os modelos específicos. Majoritariamente o HD vai ser pior, porque é uma tecnologia mais ultrapassada. Mas, cara, a tecnologia dos air coolers também tem melhorado. Então, assim, aqui a gente entra em outras questões, né? Tipo, o water cooler necessariamente vai ser mais silencioso que o air cooler? Não necessariamente. Você tem que ver modelo por modelo. Necessariamente o water cooler vai ser melhor em A, B, C, D, E? Cara, modelo por modelo. Isso aí não existe regra, não existe uma verdade absoluta, você vai ter que olhar cada situação específica. Essa aqui é muito boa. Pasta térmica premium baixa 20 graus do seu computador. Não. A diferença de pasta térmica vai ser tipo 2 graus, 3 graus. Cara, dependendo, assim, pode até ser um pouquinho mais. Mas não faz milagre não, tá? O que acontece é que, assim, a pasta térmica, ela permite, ou ela melhora, a passagem do calor. Então, vamos lá. O processador está gerando calor. E quando você coloca a chapa de cobre em cima do processador, você vai ter essa chapa de cobre que eu tô falando, pode ser a bomba do water cooler ou pode ser o air cooler inteiro que você tá colocando, certo? Então, a montagem, quando você faz essa montagem, você vai ter 2 chapas de ferro, de determinados materiais, se chocando, certo? A pasta térmica, a ideia da pasta térmica é que quando você tenha, ela não vai servir como cola. Se ela estiver colando é um problema. Não é pra colar, tá? Mas a ideia é que você tenha, aumente a aderência. Porque quando você coloca mesmo que esses 2 materiais sejam extremamente lisos a olho nu, quando você vai ver, existe neles certas variações. Então, tipo assim, se você coloca a pasta térmica, você aumenta a aderência. Se você coloca uma pasta térmica ruim, em vez de ela ajudar que esse calor passe adiante, ela pode virar como é que eles chamam? Esqueci o nome do treco. Mas ela pode virar uma parada, uma barreira pro calor. E se ela vira uma barreira pro calor, o processador esquenta e o air cooler, o water cooler tá ali de boa, entendeu? Porque não tá passando calor. Então, a questão da pasta térmica é isso. Se você tem uma boa pasta térmica que tem uma... Que consegue ter... Como é que eles chamam pra passar o calor? Vocês sabem o que é. Enérgica. Você sabe o que é. Essa capacidade que o material tem de receber o calor e de perder o calor. Vocês sabem, o pessoal da física vai saber a resposta. Mas, por exemplo, o vidro, ele demora mais pra esfriar do que uma panela de metal, por exemplo. É essa parada aí que eu tô falando. Então, assim, se a pasta térmica, ela é ruim e ela vira um bloqueio pro calor, o teu processador, ele vai simplesmente superaquecer porque não está saindo o calor dele. Porque a função do cooler é esfriar o processador. Mas ele precisa primeiro receber o calor do processador para, então, esfriar, certo? Então, a pasta térmica, ela vai ter essa função e o mais... Nossa, eu ia falar o mais pior. O pior que pode acontecer é você ter uma pasta térmica ruim. Mas quando você tem várias opções de pasta térmica boas, elas vão ter uma variação baixa entre elas.
Você não vai ter uma pasta térmica que sozinha vai fazer milagre, entendeu? Não é assim que funciona. O problema da pasta térmica é você pegar aquela pasta térmica antiga que vinha num pote, assim, num potão, aquela branca, sabe? Toda melequenta, né? É isso o problema. É pior você ter uma... O pior cenário é você ter uma pasta térmica ruim, mas se você tem uma boa, tá tudo certo. Você não vai ter grandes problemas com isso. Você não precisa ter a melhor do mercado para ter uma boa eficiência. Nossa, essa aqui é muito boa. Fazer furos no gabinete melhora o airflow. Ó, quando a gente fala de airflow, a gente tá falando de fluxo de ar, certo? E o fluxo de ar, ele precisa existir. E se você tem um caos de ar lá dentro, você não tem um fluxo de ar, você tem uma parada caótica. Então, assim, você precisa definir se você vai querer que o ar, né, o padrão é você ter o ar entrando pela frente e saindo por trás e por cima, certo? Então, se você tem, tipo, nas laterais buracos, você tem saídas de ar ali. Saídas e entradas, né? Então, assim, o importante é que você faça um caminho fixo pro ar. Para que o ar frio entre por um... Você definiu que tá entrando... meu Deus do céu, as bagaceiras que eu fico pensando. Você definiu que o ar vai entrar pela frente, beleza. Existem alguns gabinetes que é de cima para baixo. Alguns é da frente para trás, aí vai depender. Mas assim, você tá definindo onde o ar tá entrando e onde o ar tá saindo? Top. Garanta que o ar faça esse fluxo e não fique tendo perdas. Porque vamos supor que você tem, sei lá, começou a fazer furo por aí no gabinete. Aí você tem um ar frio entrando pela frente e saindo na lateral. E aí ele não passou pelo sistema todo, pela sua placa-mãe, não refrigerou o ar que tá passando no seu sistema de seu water cooler, no air cooler, entendeu? No CPU cooler. Então você precisa ter um fluxo específico de ar. Não é só tacar ar ali pra dentro e deu. Você tem que garantir que o ar quente tá saindo por algum lugar e que o ar frio tá entrando por outro. Não adianta você achar que um buraquinho vai fazer tudo. Gente, vocês entenderam as bagaceiras que eu tô pensando aqui? E aí entra a questão também. Mais fãs sempre... o próximo mito, né? Mais fãs significa que vai estar mais frio. Cara, você pode comprar umas fãs bosta e você pode colocar as fãs tudo torto. Então, não necessariamente. Porque vamos supor, se tu tem duas fãs na frente, uma tá puxando ar e outra tá jogando ar, você já tem um problema. Você pode achar que, tipo, vou botar uma fã de cima... Sei lá, vou chutar aqui, vou inventar uma coisa. Tem 3 fãs na frente, ó, bonitinho. A de cima e a do meio estão jogando ar pra dentro. A de baixo tá puxando pra fora. E aí, em cima, você colocou as fãs pra jogar pra dentro. E aí, atrás, você tá puxando ar. Entendeu? Você cria toda uma loucura. É muito mais interessante você ter fãs que gerem um fluxo de ar certinho do que ter um monte de fã aleatória. Então, o que vai gerar a refrigeração é ter um fluxo de ar constante, pressão do ar, né? Que é realmente essa quantidade maior de ar. E aí, sim, não adianta você botar qualquer bosta qualquer bosta de fã. Ai, tem luzinha. Ai, parabéns, tem luzinha, árvore de Natal. Mas, né? E o ar? Tá puxando? Tá enfiando? Entendeu? Enfiando é ótimo. Vocês entenderam? Tá, próximo. Ó, gente, o vídeo já tá 37 minutos. Eu vou fazer só mais uma, que essa é boa também. Eu vou fazer mais duas, que nossa, tá muito boa. Se vocês gostarem desses vídeos, eu continuo. E aí vocês podem colocar também outros mitos que vocês ouviram, as outras merda aí que vocês ouviram da vida. 90 graus na GPU mata rápido. Gente, hoje em dia, as GPUs, elas funcionam de boa em 90 graus, tá? Isso necessariamente não significa que ela vai queimar. Aí é aquela questão, você precisa identificar o modelo da sua GPU e ver qual que é a temperatura de operação dela, tá? Não necessariamente é ruim, não necessariamente é bom, você vai ter que olhar de novo, né? Ai, começa aquela pessoa, depende. Mas você precisa ver o modelo específico da sua pra saber quais que são as temperaturas que ela opera, tá? Mas sim, quando você tiver mais desempenho e tal, ela vai, sim, ficar mais quentinha. Mas é interessante, assim, você pensar que até 90 graus também, não é 120, né? Tem uma diferença também. E o próximo e último mito. Linux dá mais FPS em todos os jogos. Gente, assim, ó. Os drivers
Drivers ótimos. Os drives, eles... Se às vezes nem pro Windows funciona essa merda do drive da GPU, que dirá para Linux, entendeu? Vai depender muito das camadas de compatibilidade que você vai colocar pra fazer funcionar. Porque às vezes você tem que colocar uns emuladorzinho aqui, uns emuladorzinho ali, aí bota mais um emulador de DLL, um de Windows, de da caralho a 4. E às vezes você até tem um drive legal de GPU pra sua GPU, né? Pra Linux. Às vezes não. Então assim, se pro Windows a gente já tem vários problemas de drive, de otimização e o cacete A4, que dirá para Linux? Assim, não vou falar o que eu penso. Não vou falar o que eu penso. Eu acho que terminamos por aqui, porque eu não quero gerar treta com o pessoal da área de Linux aí, que vai me matar nos comentários. Imagina, né? Acho que eu não tô tão famosa assim. Mas vai que um dia eu fique... Não quero ninguém me enchendo o saco. Mas é isso, gente. O vídeo de hoje vai terminando por aqui. Caso você conheça algum outro mito, caso você não concorde com o que eu falei educadamente, você pode discordar de mim, tá bom? Não me xingando, não xingando o amiguinho, tá tudo certo. A gente pode conversar, somos todos adultos aqui civilizados, não é mesmo? Então, até o próximo vídeo. Caso vocês tenham alguma sugestão, feedback, pode botar aqui embaixo nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.